Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sigma uma Trading TR. E hoje, domingo, dia 13/4/2025, estamos iniciando mais um vídeo. E hoje é um vídeo da série Explicando Operações. As operações que nós vamos ver aqui, elas foram feitas no dia 4 do mês de abril, ou seja, 4/4, logo no começo do mês. Foi uma sexta-feira, o dia do payroll. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas diferentes que tem na minha tela antes de começar o vídeo, aí explicar um pouquinho sobre o cenário, então adentrar as operações. Bom, bora pro vídeo. Muito bem, então já dá para ver logo de cara aqui que tem algumas coisas diferentes nessa tela. Primeira coisa é que não tinha nenhum gráfico na minha tela e eu decidi colocar dois gráficos aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê desses gráficos. No momento aqui eles estão como gráfico de linhas, mas depois eles serão alterados, tá? Serão gráfico de candles mesmo, de 5 minutos. Um é do S&P e um é do Nasdaq. Eu estou reparando que está tendo uma correlação muito grande entre os dois ativos. Se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver isso também, ó. Aqui, ó, tem uma queda, mais ou menos aqui 6 e pouquinho da manhã, tem no S&P, tem no Nasdaq. Vocês vão observar que aqui, ó, nessa ponta final aqui do gráfico, ó, os dois estão caindo, estão no mesmo movimento de queda. Então eu observei essa correlação e teve aquela sugestão do ChatGPT. Lá no Hub eu conheci bastante pessoas, me sugeriram bastante esse negócio de ter um gráfico para ter referência. E eu achei que valia a pena testar. Tinha muita gente falando, eu falei, vou ver qual que é desse negócio. Mas eu não sei fazer leitura, não sei ver região, price action, nada disso. Meu negócio é o dom. Só que o gráfico ele traz um histórico, né? Então, aqui no dia dá para ver, ó, que por volta de 6 e pouco da manhã, 6h40 mais ou menos, teve uma queda bem forte, tanto no Nasdaq como no S&P. Depois o mercado dá uma recuperadinha, vai caindo, até ele chegar aqui na região dos 17.900, mais ou menos, tá? Não dá para ver bem direito agora, e aí ele começa a subir. Aí depois aqui, depois da abertura, ele vai cair. Bom, teve o dado do payroll, que foi mais ou menos aqui, ó, 9h30 da manhã. O mercado parece ter uma reação de queda, acho que um pouquinho antes, e aí depois ele começou a subir. O legal seria se tivesse os candles aqui, ia dar para ver direitinho. Mas eu tava vendo essas configurações no dia, o que eu ia deixar e tal. Acabou ficando assim. Mas o Dom tá aqui. Aqui a gente tem o panorama, o VIX, que eu estou acompanhando bastante, WTI, ouro, Bitcoin, ativos chineses, asiáticos, mapa de calor, aqui tá bem padrãozinho, né? Aqui é a caixinha B3, aqui é a caixinha Nasdaq, títulos DX, Europa e América. Aqui os títulos estavam caindo bem, isso aqui já era 10h34, tá? Então depois da abertura. E os títulos estavam despencando, vamos dizer assim. Então muita procura por títulos, porque a taxa, o yield estava caindo. E quando o yield está caindo, a demanda do título provavelmente está aumentando. O DX estava meia boca, Europa pesando forte, ó, 4,10, 4,80. Inclusive esse aqui tem alguma coisa a ver com a Europa, tá? E aí nós temos aqui caixinha América também despencando. O que veio no payroll? Deixa eu pegar aqui. Eu não lembro bem os dados, tá? Já faz alguns dias e essas semanas foram bem voláteis. Então eu tive que trazer aqui para a gente poder ter uma ideia. O ganho médio veio estável, né? A gente teve uma revisão para baixo, mas pouca coisa. A gente teve um relatório de emprego acima do que era esperado, aqui também teve uma revisão, ó, 150 para 117, mas veio mais forte, então, em teoria, os empresários, o pessoal que contrata, estava animado, né? Então, estava interessante isso daqui. E a gente teve uma taxa de desemprego que teve uma leve alterada, mas nada demais também. E, bom, é mais ou menos isso aqui que importa. O relatório de empregos veio acima, o ganho médio manteve, então tem mais pessoas trabalhando, tem o salário está mais ou menos igual, beleza. Então, os dados não vieram ruins. Agora, o mercado ele teve uma reação, pelo menos aqui na abertura, né, pós-gestão, de queda. Porque tinha toda aquela questão do medo, Donald Trump, por ser uma sexta-feira também, ninguém sabia como que ia ficar as coisas, e o mercado então estava bem estranho, dá para ver pelo VIX aqui, ó, 13% de alta a 29. Um VIX aqui a 14, 15,
é um VIX aí que está bem tranquilo, né? Mas aqui é quase 30, VIX bem estressado, o mercado bem estressado. E aí eu vou fazer a primeira operação, vou soltar ela aqui já. Aqui 10,34. Lembrando que aqui eu estava seguindo o plano, né, de 5 contratos, a mão máxima, 3 stops seguidos para um gain de 350 como objetivo, um loss de 250 como limite também para parar, e um limite de 10 operações no dia. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos aqui. Ó, eu peguei uma venda aqui na perda do 30, o mercado está chacoalhando bastante. Esses dias aqui já estavam bem voláteis, nada comparado à semana passada, mas o mercado acabou voltando bastante. Ó, eu entrei pequenininho, então dava para segurar bastante esse balanço, né? A plataforma bem loucona, acabou saindo aí, ó, $50 para trás. Mas até aí tudo bem. Uma operação, um contrato, 25 pontos para trás. O mercado veio no 70, então o mercado respirou bem. Quando essa tarjeta de preço está desconexa com essas filas aqui, ó, o preço real ele está aqui. E aí aqui ele está desconexo. Então o preço de mercado está aqui na casa dos 50. Agora ele voltou e encontrou. Acabei fazendo uma venda, pegou no 44. Então ele deu aquela respirada, aquela puxada e desceu. E eu quis aproveitar esse movimento. Devia ter pego mais lá perto dos 70, para falar a verdade. Mas aqui também não estava ruim, não. O mercado vai brigar pelo 30, perde o 30. Poderia ter aumentado a mão? Poderia. Mas estava muito rápido e eu estava com certo receio. Não quis aumentar a mão. Aqui as ações pesando fortemente, ó, desde o travamento aqui, ó, pesou quase 1%. Nvidia aqui é uma ação importante. Aqui pesou, tudo pesado. Agora o mercado está aí brigando por esse 100. E aí, qual que era a expectativa? Que ele ia vir para cima desse 18 mil, então ele tinha que perder esse 100 e vir para cima do 18. A mínima estava aqui, ó. Cadê? Aqui, o mínimo estava no 17.836. Estava longe, mas o cenário estava mostrando que o mercado poderia buscar essa mínima lá tranquilamente. Enquanto isso, a operação está aqui, ó, 70 de lucro já, 70, 80. Aí eu fui lá colocar um stop de proteção. Claro que eu não queria sair só com $13, mas eu falei, se tudo der errado, se der um contra, se eu travar, deixa esse stop ali. O mercado veio para cima do 100, ó, agora vai perder. E eu estou segurando o contratinho. É tranquilo, um contrato, tá dando lucro, ó, já zerou o prejuízo do dia. Então convém ficar aí segurando. O mercado tá aí, ó. Você vê que ele vai ali para cima do 10, acho que ele chegou aí no 20, volta. Ó, já tá no 90. Ó, vamos ver. Ó, não ganhou 100. Aí poderia ter um stop ali na casa do 10? Poderia, mas eu queria deixar correr mais. Ó, agora já começou a ficar interessante ter um stop ali pelo 90. Ó, o mercado perdeu 90, tá aqui no 80, 70. A operação tá dando $134. Era uma boa hora para zerar. Uma coisa importante que eu aprendi e vi lá no Hub é o seguinte: tem que ter em mente um ponto de saída. Eu entrei, deu quanto de valor eu vou sair dessa operação. Não só no loss, no gain também. E aqui eu acho que se eu tivesse planejado um pouquinho melhor essa operação, eu teria saído com lucro bem substancial para um contrato. Mas eu acredito que eu estava querendo zerar lá na casa dos 50. Eu acabei de ver que a minha câmera aqui está em cima do gráfico que eu estava mostrando para vocês aquela hora. Eu vou tirar aqui só para poder voltar naquela explicação, ó. Saí aqui, ó, de manhã, 6 e pouco da manhã, toda queda. Deu um respirinho, queda, respirinho, queda. Chegou na mínima, aí começou a subir. Aí teve payroll por aqui afora. Aí subiu e aí desceu. Então, esse aqui que eu estava tentando mostrar lá no começo, eu acabei não tirando a câmera, então ficou ruim de ver, mas agora dá pra ver. Vou voltar. Aí, eu apareci de novo. Então, falando sobre a administração da operação, só tem aquele stop lá. Se o mercado voltar, começar a tomar dinheiro aí, eu vou acabar perdendo. Aqui eu já estou com 83 positivo. Já estou com 83 positivo. Então, era conveniente já colocar uma proteção ou zerar essa operação. Ó, o mercado veio para 70, voltou, ó.
deu aquela negada no 70, que é normal de acontecer, e ele volta, respira, vai até o bola-bola para ele voltar e perder o 70. É um movimento padrão, a gente vê isso direto. Só que o mercado já está no 90, olha a volatilidade do dia, né? Aí eu comecei a querer arrastar aquele stop, trazer para mais perto, começar a proteger parte da operação. Dá para ver aqui, ó, pelo gráfico, o mercado está no 79. Dá para acompanhar aqui. Inclusive, a gente vai ver uma operação baseada nisso daqui a pouco. O meu PM está no 19, naqueles 50 dólares, era o que eu havia perdido na primeira operação, ó. Segue o mouse. Eu esqueci de explicar para você essas janelas aqui, né? Então aqui tem a grade de cotações, que é padrão, já tinha na tela. Aqui está o relatório de performance para eu ver o resultado de cada operação, a contagem de operações, para não extrapolar as 10. Se ficar negativo 3 operações, eu vou ver aqui. Eu achei interessante ter essa informação. E aqui é a nossa lista de ordens, onde eu vejo o preço das últimas entradas. E aqui a boleta. E o relógio. Vamos que vamos. Ó, o mercado tá aqui no 90, ó, já coloquei no 13 aqui. Falei, opa, agora no 10. Falei, se ele ganhar esse bola-bola de novo, vir para cima do 10, aí esse mercado tem uma reversão. Não convém eu segurar a operação. Se bem que NVIDIA está aqui, ó, 4,30. É pouco deu uma melhorada, né? Aqui 4,38. Tesla piorou. Acabei zerando a operação. Zerei aqui no 84. Eu apertei zerar aqui porque ele já zera e cancela ordens, viu? Então, ó, eu cancelei aqui no 84. Zerei a operação. Deu 120 dólares. Eu fiquei com 68,50. Uma ótima operação. Um microcontrato, uma exposição pequena. Um lucro bom. Então, essa segunda operação foi muito boa. Vamos adiante. Ó, o mercado continua descendo. Dá para ver que ele vai brigar um pouco e volta para a região do 100 de novo. E é bem aqui, ó, na perda do 90 que eu vou atuar. Nem cheguei a esperar perder o 90, já fui de cara logo, vendi ali. Ó, o mercado tá brigando, tá bem em cima do 100, é normal brigar. Foi lá pro 20, ó, chegou no 20, mas tá um contrato só. Falei, eu vou segurar, porque tá volátil e ele vai voltar. Tinha aquele stop ali, ó. Nesse dia aqui, eu tava operando com ordem oco, ó, de 80 dólares. Eu coloquei uma ordem oco de valor, porque a gente fez uma análise de performance no meu relatório, de performance, e as operações tava dando o stop ali, as que davam o stop até 80 dólares, eram dias que eu estava operando bem. Quando eu tinha um stop de 100, 150 dólares, 120 dólares, a partir de 110 dólares, eu não conseguia mais voltar para o positivo. Então eu entrei na operação, deu 110 negativo, todos os dias que aconteceu isso, eu não consegui voltar para o saldo positivo. Então foram dias que eu estopei. Então eu coloquei essa ordem oco de 80 dólares, porque ela já calcula, se eu entrar com 2 contratos, se eu entrar com 3, ela vai colocar o stop em 80 dólares, se eu colocar com 1, vai dar 40 pontos. Então fica mais automatizado. O problema é se eu quiser fazer média para trás, aí bagunça tudo. Mas a compreensão aqui era o seguinte, se a operação estopasse com 80 dólares, eu estava estopando dentro de uma média que estava dando um resultado positivo no saldo do dia. E quando estopava acima disso, começava a ficar complicado, acima de 100, aí o dia já ficava negativo, eu não conseguia voltar, acabava estopando. Bom, agora vocês viram porque eu deixei correr bastante contra a operação. O mercado está aí indeciso, mas vai perder, né? Ó, questão de tempo. Ó, NVIDIA 470. Ó, nosso VIX aqui é 14, ganhou os 30 pontos. Ó, o mercado para onde veio parar? No 80, num tiro só. Então, nessa semana, eu reparei uma correlação muito forte aqui do VIX com o Nasdaq, quando o VIX pesava, o VIX aumentava, o Nasdaq caía. Quando ele ia diminuindo ou ficava vermelho, né, no caso negativo, aqui a relação dos pontos. Quanto os pontos do VIX diminuía, Nasdaq subia. E a porcentagem dele diminuía também. Quando aumenta a porcentagem, aumenta o ponto, Nasdaq caía, tanto Nasdaq quanto S&P. Não sei explicar exatamente para vocês o porquê. Eu sei que eu reparei, operei com base nisso em alguns dias e deu bons resultados. Agora vamos lá. O mercado está caindo, ó, 70. Já coloquei aqui no 78. Acabei saindo aqui ó, no compra bid.
O mercado estava interessante essa operação, mas eu decidi sair pequeno. Você vê que não pega o preço, ó. O preço do mercado está mais ou menos aqui no 79, entre essa linha aqui do 79,25 até o 80. O mercado está nesse preço aqui. E essa tarjeta está aqui. É tanto que quando eu apertei o compra bid, o mercado não bateu o bid aqui, bateu o bid lá onde estava o mercado. Acabou saindo a minha ordem, estou com saldo aí de 101,50. Saldo interessante, eu vinha mantendo uma média dia por dia, considerando stops e também dias positivos, uma média de 70 dólares. Estava muito interessante, porque eu estava positivo, cada dia que eu operava seria 70, contando já com dias de perda. Então, 5 dias operando, 350. Estava nessa conta aí. Bom, vamos seguir. O mercado perdeu o 100 com força agora, com vontade, ó. Veio para cima desses 50. Não deu tempo, eu falei, opa, vou pegar no 30. Fiz uma vendinha aí nesse 30. O trem derreteu. Você vê que eu estou operando só com um, estou na quarta operação de 10. Então, já operei um tanto bom. 40% das operações que eu tenho. Tomar um stop aí já iria complicar um pouco para eu terminar o dia positivo, porque já teria 6 operações para recuperar esse dia. Refazer, melhor dizendo. Vê que eu acabei zerando essa operação no 15, não quis esperar até chegar lá, essa preocupação com o valor, por não perder e tal. 35 dólares. Tá bom, 137. Agora, o que aconteceu? O mercado está altamente descorrelacionado, 11,48. Eu zerei aquela operação 11,42. Você não vê as filas de preço mais. Demorei um pouco para pegar, mas o preço está aqui, ó. Esses dois aqui, ó, tá vendo o mouse? Ó? Bid e ask. Tá bem aqui o preço de mercado. Essa tarjeta branca tá onde tá essa tarjeta azul. Essas duas aqui são a mesma. O preço do mercado tá aqui. O mercado veio na mínima, recuou e o market data estava atrasado, mostrando que o mercado ainda estava na mínima. É tanto que aqui na grade de cotações, ó, a mínima está no 49 ainda. Bom, vamos lá. Você vê que está tudo meio enroscadão. Eu entrei na operação mesmo assim. E eu estou acompanhando a operação por aqui, pelo saldo em aberto. Estou acompanhando a operação por aqui, pela minha lista, pelo relatório de performance. E estou acompanhando a operação por aqui também. Então, a venda saiu em cima do 86. O mercado foi lá para cima, 900, voltou. E eu peguei essa operação. Deu uma travadinha ali. Mas o mercado começou a descer, ó. Agora começou a vir contra, mas 10 dólares, 12 dólares. O mercado praticamente não voltou contra a operação. E aqui, ó, no DOM, tá dando que ele tá chegando na mínima ainda. No mercado aqui, ó, 95, 96, ó, 27, 30 dólares contra. Começou a voltar. Ele bate no 900 e dá aquela puxada para baixo. Tem aquela defesa. Travou geral, mas eu segurei, tava confiante. Aqui no DOM tá chegando na mínima agora. Onde está a mínima aqui. Onde está o preço real de mercado aqui. Ó. Começou a ficar positivo para mim. Começou a descer, ó, 85, 86. Opa. O que aconteceu aqui? Acho que eu zerei a operação. Opa, voltamos aqui agora no 66. Então eu zerei aquela operação com 9 dólares. Zerou 0 a 0. Vou para a sexta operação. Entrada no 66. No 766. O mercado está aqui, ó. Está em cima ainda. A tarjeta branca está voltando lá em cima, vê a diferença, né? O mercado desceu, subiu, está descendo e agora que o DOM está marcando aquele retorno depois da mínima. 25, ó, 13, está bem volátil, você vê que dá umas porradas contra, umas a favor. Mercado bem volátilzão. E eu acompanhando aqui, ó. Ó, 58, 56, 50. Ó, quando perder esse 50 vai ser uma cacetada. Era o que eu tava esperando. Tava esperando por essa cacetada, ó. 53, 54. Tá dançando em cima do 50. Quando ele perdeu o 70, vai parar no 50. Agora, quando ele perdeu o 50, ele vai parar lá no 30. Ó. 48, 43, ó. E a evolução, ó.
34, 36, 38. Então isso aqui exige um pouco de calma, tem que saber o que está fazendo. Eu estava bem por dentro do cenário do dia. Aqui, ó. Olha o tanto que está caindo Nvidia, Apple, Amazon, tá tudo derretendo. Tesla, 9% de queda. Eu estou segurando a operação porque eu acredito que vai descer. Então, estou segurando um pouco mais do que o normal, mas esse mercado aí é para baixo. Eu estou bem confiante nisso, vou segurar a operação. E até porque, ó, 50, 47, ó, olha lá. Zerei a operação com 63 dólares. Você vê que tudo de um contrato, olha aqui, ó, no meu relatório de performance, tudo de um contrato, 209 dólares. Aqui dá para ver que eu encerrei o dia, né? Vou mostrar para vocês. O mercado continua descendo. Aqui é um relatório de performance. Aqui foi mais para frente, né, no vídeo, meio-dia e 4. Eu saí da operação meio-dia. 4 minutos depois, o mercado já tinha descido, que eu tava para baixo do 26, tinha ido até o 14 já esse mercado. Então eu estava certo, a hora que ele perdesse 50 ele ia descer, desceu. E aqui tá, eu perdi a primeira operação do dia. Então, pessoal, isso aqui é um pouco do que eu aprendi sobre consistência. Agora, tem um lado triste também, tem um lado negativo. Porque até a semana passada, eu operei muito bem, até essa semana do payroll. Quando foi no domingo, eu decidi operar a pré-abertura dos mercados, às 8 da noite, 7 da noite. E deu ruim grandemente para mim, eu entrei em pitfall, quase quebrei a conta. Na segunda-feira, eu entrei para refazer o valor, refiz 95% do valor. Na terça, eu entrei, tomei um atraso bem grande, comecei a trabalhar o mercado, as operações, vi essa correlação com o VIX e consegui trazer de volta o saldo para conta. Eu cheguei a ficar 1.700 negativo e aí consegui terminar com 400 positivo. Você viu com uma relação bem ruim, né? Bem ruim. Teve uma hora que eu tive que me expor bastante, cheguei a estar posicionado em 27 contratos. Então, pitfall completamente maluco, gestão de risco eu rasguei, perdi tudo o que eu tinha feito de ganho no sentido psicológico, sentido mental, acabei rasgando tudo depois da abertura no domingo à noite. Aí não pode ser um resultado diferente. Na quarta-feira eu entrei para operar, eu falei, vou fazer uns 200 dólares hoje e vou sair fora de mansinho. Primeira operação, o mercado começou a voltar contra, e é claro, eu não aceitei, e o negócio foi descendo, descendo, eu fui aumentando a mão, chegou a 800 dólares para trás. Aí eu falei, não, agora eu vou refazer, igual eu fiz todos os dias da semana, viés de recência, que é quando você olha para os eventos recentes e tenta prever o futuro com base neles, é prever o futuro com base no passado. O que aconteceu? 800 foi para 900, depois foi para 1.000, claro que teve aqueles ganhos, né? Chegou a 500, depois voltou para 800, depois baixou para 700, depois foi para 1.000 e pouco. E nesse zigue-zague, eu fiz aí um pouco mais de 100 operações, então por isso não dá para mostrar para vocês. Não tem como eu abrir aqui e mostrar 100 operações. No domingo à noite eu tive que fazer 200 operações ou 300 e fechou 400 operações para eu poder refazer o saldo que eu havia perdido no domingo à noite. Então, não tem como eu mostrar para vocês. Mas o fim da história vocês já sabem, a conta quebrou, eu perdi uma conta que eu vinha trabalhando há meses com ela, quebrei uma sequência de consistência, entrei num desespero e desanimei completamente. Tive que tirar uns dias para repensar, hoje é domingo, não operei desde quarta-feira, né? Então assim, eu vinha numa sequência, estava 11 dias positivos, sem quebrar o plano, e eu tinha operado 6 dias no plano certinho, aí quebrei, fiz 4 operações e não parei, né? Era para parar com 3 negativos, eu parei não parei nem na quarta. E eu não tinha visto, a plataforma não travou, foi daí que eu coloquei o relatório de performance para eu poder acompanhar. Foi por causa desse evento. E aí eu estava no 6º dia já, 60% do plano, que era 10 dias. Aí eu recomecei, fiz mais 11 dias. Então, se for contar os 6 primeiros mais os 11, são 17 dias operando com uma certa consistência dentro de um plano certinho. E um dia que eu decidi que não ia seguir o plano, eu quase quebrei a conta. No segundo dia, quase quebrei a conta. No terceiro dia, não foi quase mais. Daí eu quebrei a conta mesmo. E agora tem que recomeçar. Tem que comprar outra conta e ir trabalhando ela do zero. Então, fica de mensagem para vocês.
não negocie com o plano. Ah, mas você negociou. Verdade, e deu ruim. Então, assim, tenta seguir um plano direitinho, tenta operar certinho que tem resultado. Eu vou dar meu melhor, fazer o meu máximo para poder chegar aqui com a tela para vocês da próxima semana. Falar, ó, eu segui o plano direitinho, deu certo e tal. Mas se não for possível também, eu vou vir com a tela e falar, não segui o plano, fui moleque, não segui minha palavra, dei um conselho para vocês e não segui. E tá aqui, ó, deu merda. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham um bom domingo, aproveitem bem essa tela, essas operações. Se essa semana tiver volátil, eu não olhei o mercado mais, não sei como é que tá. Mas presta muita atenção no VIX aqui, que ele tá mandando bastante, tá? Uma correlação muito forte. Não é que ele tá mandando no mercado, mas a correlação dele com o mercado tá muito forte. E é isso daí. Sejam cautelosos, aproveitem o mercado e vamos para cima, né? Não adianta querer parar, já está muito tarde para pensar nisso. Agora o foco é só um, é chegar na consistência. Todas as pontes já foram queimadas, eu espero que vocês também já tenham feito isso. Desejo sucesso a todos, valeu!